E aí, rapaziada, beleza? Eu trago aqui o nosso 10º vídeo da série Como você faria esta soma no Excel. E dessa vez eu trago aqui, uma situação onde a organização dos dados não favorece a nossa soma, E a gente precisa aqui fazer um somatório que vai considerar todos os valores que estão aqui compreendidos em um intervalo mensal, ok? Eu tenho aqui a possibilidade de parametrizar, o mês inicial e o mês final, e eu quero, na faixa compreendida entre esses meses, fazer o somatório dos valores, ok? Perceba que aqui, de forma auxiliar, eu coloquei uma formatação condicional que vai modificar o código de preenchimento aqui dos valores a serem somados e facilitar o nosso processo, de conferir aqui se a soma bate com a soma pretendida, ok? Então, eu tenho aqui 3 possibilidades de soluções para que a gente traga a soma corretamente, ok? E aí, a gente vai, de forma geral, utilizar a função soma. E o nosso desafio sempre vai consistir em trazer a faixa de valores para que a função soma faça o seu trabalho, que é somar, ok? Então, para isso, a gente vai utilizar na primeira solução as funções desloc, corresp e também lins. Na segunda solução, vamos utilizar as funções índice e corresp, ok? E aqui tem um recurso interessante, que é a gente criar intervalos, ok? Aqui os 2 pontos, que a gente bem conhece. E ao final, uma forma um pouco mais complexa e um tanto quanto improdutiva, mas igualmente inteligente, onde a gente vai utilizar as funções indireto e endereço para construirmos aí a faixa, o intervalo, célula inicial e célula final, para a gente conseguir a nossa soma, ok? Então vamos lá, eu vou fechar aqui este arquivo, certo? E eu vou agora proceder com as soluções. A primeira solução, ela será pautada na função desloc, ok? E aqui a gente vai utilizar os 2 argumentos optativos da função desloc, que são altura e largura, justamente para ter a matriz de dados a serem somados, ok? E aí vale a pena também lembrar aqui que a função desloc é uma função coringa, é uma função que dá muita possibilidade para a gente, e assim como todas as funções que têm argumentos aqui optativos, ela é uma função que traz mais possibilidades quando a gente lança mão desses argumentos, como as funções localizar, procurar, agregar e algumas outras, ok? Vamos lá, como que a gente pode ter a solução aí sendo provida pela função desloc, beleza? Eu vou aqui abrir a função desloc e a gente deve, de início, apontar para essa função, aqui em referência, um ponto de partida. Eu poderia, por exemplo, utilizar a célula do mês de janeiro, a célula de produto, a célula com o primeiro produto aqui. Enfim, é apenas o ponto de partida que a gente precisa iniciar para depois fazer aqui os deslocamentos. Eu vou escolher aqui o primeiro produto, beleza? Segundo argumento, quantas linhas eu quero deslocar? Como eu quero me manter aqui neste produto, para introduzir aí depois o deslocamento, eu não vou fazer qualquer deslocamento. Então, eu posso colocar um 0 aqui, ou eu posso simplesmente omitir esse argumento, beleza? Quantas colunas eu quero deslocar? Bem, é aqui onde entra a inteligência da função. Eu sei que meu intervalo, ele começa, ok, a ser construído na linha do primeiro produto. Isso é um fato. Mas eu não sei se eu vou começar a partir de 4.000, que é janeiro, ou se eu vou começar a partir de 2.300, que é fevereiro. Enfim, eu não sei, dentro aqui da primeira linha, em qual mês eu vou começar. E quem vai me dizer isso é justamente a função corresp. Por quê? Eu vou agora deslocar para frente uma célula, se for janeiro, 2, se for fevereiro, até 6, se for junho. Então, eu vou usar a função corresp, que vai trazer para mim essa contagem, de 1 até 6. E como ela faz isso? Ela procura o mês inicial na relação aqui de meses, ok? Argumento 0 no final. E aí, para o mês de março, eu espero que o resultado seja 3, ok? Com F9 eu verifico, e de fato é 3, ponto e vírgula. Agora, na sequência, qual que é a minha altura? Bem, se a minha base de dados ela nunca
vai crescer, se ela é fixa, enfim. Eu poderia colocar aqui simplesmente 7, porque eu tenho 7 produtos a serem somados. Porém, por uma questão de raciocínio assim, mais lógico, né, inteligência também, eu posso prever que minha base ela pode, né, modificar. Ela não é imutável, ela pode receber registros, pode ter alguns registros deletados, enfim. E eu consigo ter essa contagem de várias formas. Eu poderia, por exemplo, entendendo que não vai ter aqui nenhum elemento em branco, eu poderia mandar contar valores aqui, ok? Mandar contar quantos produtos tem. Ou mandar contar diferente de vazio, enfim, qualquer tipo de contagem. Porém, para a gente praticar também aqui, né, eu vou usar a função lins, que vai contar quantas linhas eu tenho aqui, né, na minha base de dados. Isso me faz ter aí a condição de ter essa contagem, né, sempre dos registros dessa linha, mesmo que a gente tenha aqui, dos registros dessa base de dados, mesmo que a gente tenha aqui algum produto em branco, ok? Mas se houver valor, ele vai somar, beleza? Agora eu quero a largura. Essa largura, ela vai ser definida justamente pela contagem de colunas que serão, né, abrangidas pelo intervalo. E aí, qual que é a fórmula geral, qual que é a notação matemática geral que vai me trazer essa contagem? Bem, eu vou aqui colocar apóstrofo, certo? Antes da minha fórmula, para poder fixar aqui e eu fazer aqui uma consideração para trazer um entendimento de qual que vai ser a largura. Veja só, minha situação de momento, eu quero março e abril. Se eu pegar a posição de abril, eu tenho 4, ok? Abril é o quarto mês aqui. Se eu pegar a posição de março, eu tenho 3, beleza? E aí, quando eu considero 4 e 3 aqui, se eu simplesmente fizer uma subtração, 4 menos 3, eu iria, teoricamente, pensar que meu intervalo aí, né, minha faixa de valores, teria apenas um campo. Só que essa subtração aqui, ela meio que exclui o primeiro campo. Então, eu compenso isso com a adição de 1. Ok? Então, a teoria aqui, para a gente saber a largura do nosso intervalo, vai ser a posição do mês final, ok? Menos a posição do mês inicial, e eu compenso com a adição de 1, beleza? Então, eu vou retomar aqui para a gente concluir. E isso é mais um exemplo, né? Se eu quiser, por exemplo, de janeiro a junho, ficaria posição final 6, menos 1, dá 5. Como eu sei que são 6 meses, eu acabo compensando, adicionando 1, para ter aí como resultado final 6, ok? Aqui, em largura, eu vou querer a posição, que aí é indicada pelo CORRESP para o mês final, ok? Argumento final 0, quero correspondência exata, menos a posição inicial, que inclusive já foi aqui, né, definida no meu terceiro argumento, ok? Vou aqui copiar, colei, e ao final eu vou adicionar 1. Eu fecho aqui a função desloc e eu verifico com F9 aqui os valores. Perceba o seguinte, tomando como base aqui a formatação condicional feita aqui com essa cor diferente, eu percebo que o intervalo vai começar em 2.700 e ele acaba em 1.300. Justamente aquilo que eu tenho, 2.700 e 1.300, ok? Aqui de forma intermediária, eu tenho os valores que vão aqui completar, né? Este primeiro campo e também que vou iniciar o segundo campo, beleza? Então, dessa forma, eu consegui trazer aqui automaticamente os valores para serem somados. Então, isso aqui vai virar argumento da função soma. Eu posso aqui abrir a função soma antes, encerrar aqui a função soma e eu vou ter o resultado, 41.600. Se eu aqui selecionar este intervalo, eu espero, na minha barra de status, a soma de 41.600. Ao verificar a barra de status, aqui embaixo, eu vejo que bateu corretamente, ok? Fazendo aqui simulações, se eu quiser de janeiro até o mês de maio, 91.000. Faço aqui a seleção, ok? E bate corretamente com a minha barra de status. Então, a fórmula funcionou, beleza? A segunda possibilidade que a gente vai ter aqui agora, ela vai ser desenvolvida com a aplicação dupla da função índice, ok? Eu vou ter a primeira função índice trazendo para a gente o primeiro campo por completo, ok? E a segunda função índice trazendo o último campo,
e eu vou criar uma espécie de intervalo que vai começar do primeiro campo até o último campo, ok? Então, eu vou ter a primeira função índice 1, digamos assim, trazendo o primeiro campo que eu vou tratar. No caso aqui, melhor explicando, né? Primeiro mês. E a função índice 2, certo? A segunda função índice 2 vai ser o último mês. Então, suponhamos, se na primeira função índice eu trouxer aqui o mês de janeiro, isso aqui fica como se estivesse reservado. A segunda função índice que eu vou criar, suponhamos que ela traz maio, ok? Então, eu vou ter aqui a primeira função índice até a segunda função índice, ok? E esse operador aqui, que indica intervalo, né, vai justamente fazer para mim a construção dinâmica deste intervalo. E com isso, eu vou aí conseguir ter todos os valores e aí fica fácil no final mandar atuar a função soma, ok? Vamos lá, eu vou fazer aqui por partes. Eu vou colocar aqui índice para o primeiro mês e também para o segundo. Vamos lá. Função índice vai ter aqui como matriz todo esse intervalo, ok? Número da linha. Aqui eu não vou especificar o número da linha, porque se eu fizer isso, eu irei restringir. Eu vou omitir este argumento para que eu tenha aqui todas as linhas consideradas, ok? E aí agora eu quero saber qual coluna eu desejo. Então vai ser aqui, né, a função corresp, que vai procurar a posição do mês inicial aqui nesta série de meses, correspondência exata, ok? Com F9 eu verifico, eu escolhi janeiro, então os valores aqui já estão corretamente considerados, de 4.000 passando por 4.700, ok? Que estão aqui os dois primeiros valores, até 1.300 e 1.600, aqui os valores finais. Eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou teclar Enter. A gente vê aqui um erro de momento, mas é porque é uma fórmula matricial e aqui a gente tem uma espécie de aglomerado de valores, né? A gente tem aqui um vetor e com o Enter normal a gente não consegue exibir, ok? Mas fica aqui reservado para que a gente faça a junção ao final. E aí, qual que é a posição do último mês? É uma fórmula análoga aqui à primeira. Eu vou então, né, fazer a sua devida cópia com Ctrl F para pegar aqui todo o texto. E em vez de procurar aqui a correspondência de C13, que foi janeiro, eu quero aqui C14, ok? Ao verificar com F9, eu vejo aqui os valores que vão desde 2.500, passando por 2.000, ok? Que são aqui os valores de maio. Veja que eu escolhi maio como o mês final, até 3.500 e 3.200, aqui também ao final. Então, eu tenho aqui, dessa forma, o intervalo inicial, ok? E o intervalo final. Então, eu posso agora usar o operador, né, aqui, para poder construir este intervalo. Eu vou utilizar os dois pontos, beleza? Então, eu vou aqui aproveitar a segunda fórmula que eu fiz, ok? E vou juntar aqui a primeira. Coloquei dois pontos e coloquei a segunda fórmula. Se eu verificar com F9, eu tenho aqui todos os valores que estão evidenciados na formatação condicional, ou seja, todos os valores que atendem ao intervalo dos critérios, de janeiro até maio. Veja, começa com 4.000, ok? Passa por 2.300, que é aqui a primeira linha. Depois tem 2.700, está aqui, 4.400, está aqui, onde aponta o cursor, e depois 2.500. Isso foi a primeira linha. Segunda linha vai de 4.700 até 2.000, que é justamente este trecho. Terceira linha, na crepioca aqui, vai de 1.100 a 1.700. Eu tenho aqui a terceira linha. Na minha fórmula, a quarta linha vai de 2.200 até 1.000, justamente aqui onde eu passo o cursor, ok? Até a última linha, que vai aqui desde 1.600 até 3.200, aqui para esse último produto, ok? Vou desfazer com Ctrl Z, isso agora eu posso colocar na função soma, ok? Então, dessa forma, eu já tenho aqui, né, a minha somatória correta. Eu vou só aqui transcrever, melhor dizendo, para a célula reservada
e a minha soma deu também 91.000. Eu vou aqui simular uma mudança de intervalos para verificar se as fórmulas mantêm aqui, né, o mesmo resultado entre si. Ok, então, por enquanto, tudo correto. A última solução é a solução mais engenhosa, digamos assim, né? A gente vai utilizar a função endereço para que a gente tenha aqui as definições da célula inicial e da célula final para o nosso endereço aqui, para o nosso intervalo, melhor dizendo, ok? Na configuração atual, eu tenho aqui o intervalo sendo definido de janeiro a junho. Então, eu vou até exibir aqui os títulos. A nossa faixa aí vai ser compreendida desde D5, ok? Vou colocar aqui D5, até a célula que é H11. Beleza. Se eu fizer aqui uma somatória que vai de D5 a H11, vamos lá, né? Soma de D5 a H11. A gente tem lá o mesmo resultado. Porém, eu preciso aqui fazer a construção deste intervalo automaticamente. Ou seja, saber automaticamente qual vai ser a primeira célula, se vai ser C5, D5, E5, enfim, até H5, ok? Até a última célula, se vai ser C11, D11 até H11. Se eu conseguir construir aqui meu intervalo, vai ficar fácil para que eu mande a função soma atuar, ok? Então vamos organizar, né, esses endereços para que a gente obtenha a construção dos intervalos, ok? Então eu vou ter aqui o endereço inicial e também o endereço final, ok? Justamente para conseguir aqui obter nosso intervalo. Vamos lá, né? O endereço inicial, lembrando que cada endereço vai possuir uma coluna e também uma linha, ele vai ser o ponto de partida do meu intervalo, ok? Perceba, por exemplo, que se eu tenho aqui este período de fevereiro a junho, eu vou querer então começar em D5 e ir até H11, ok? Então, eu preciso montar a referência D5 e também a referência H11. Como que eu posso fazer isso? Vamos começar aqui encontrando a coluna, se vai ser C, D, E, F, G ou H, ok? Eu preciso, para isso, encontrar o número inteiro que é a correspondência desta coluna. Ou seja, se eu quiser o mês de março, coluna E, então tenho que encontrar o número 5 para poder vincular, ok? Neste sentido. Se eu quiser o mês de junho, aqui vai ser coluna H. Então, o número aí em questão será o número 8. Eu vou aqui então abrir a função corresp para trazer para a minha posição do mês inicial, que é o meu critério, né, meu ponto de partida ali, dentro da relação de meses. Veja que corresp é uma função onipresente aqui nas soluções. Neste sentido, eu tenho aqui 2, indicando que fevereiro é o segundo mês aqui. Porém, como eu tenho aqui as colunas A e B que não estão consideradas, certo? Na minha função aqui corresp, eu preciso então trazer aqui para mim, né, um valor para somar e para compensar isso. Eu coloco 2 aqui, eu somo 2. Agora eu tenho 4. Esse 4 aqui indica que fevereiro ele ocupa a quarta coluna aqui. Isso é correto, isso é satisfatório, porque fevereiro ocupa a coluna D, que é a quarta. Eu vou desfazer aqui, vou teclar Enter. Se eu colocar, por exemplo, aqui maio, maio é a quinta coluna. Eu compenso mais duas, A e B, eu vou ter 7. Então, está aqui o 7. Por quê? Porque minha coluna G é a sétima coluna, ok? Veja até aqui em cima que eu vejo lá, né, a referência, tantas linhas por 7 colunas. É a sétima coluna. Beleza? Então, esse 7 aqui, na função endereço, ele vai retornar para a gente a coluna B, ok? Mas qual que vai ser a nossa linha? Bem, eu posso aqui pensar em ser, né, prudente e não considerar sempre que vai ser a linha 5, ok? Eu preciso aqui de um artifício para poder, né, ter essa segurança. Se a gente tem, de fato, a certeza de que a base de dados ela só pode crescer e não ser deslocada,
ok? Mudar de posição inicial aqui, a gente sabe aqui que ela começa, né? Aqui os cabeçalhos na linha 4, registros na linha 5, então se a gente tem essa certeza, a gente pode dizer então que a linha inicial vai ser linha 5, ok? Se a gente não tem, a gente precisa então, né, perceber aqui essa possibilidade e usar algumas funções para entender aqui, né, para trazer para a gente essa linha inicial automaticamente. Para não complicar um pouco a fórmula, que já vai ficar um pouco grande, eu vou aqui admitir que a linha vai ser sempre a linha 5, a linha inicial, ok? Mas aí para a linha final, a gente vai precisar aqui de um tratamento, porque nem sempre vai ser linha 11, beleza? Então, isso aqui está trazendo para mim o número inteiro da coluna. Eu vou então recortá-lo, vou abrir aqui a função endereço, ele me pede número da linha. Eu vou aqui admitir que eu vou sempre ter a minha base começando na linha 5. Número da coluna, justamente aquele número que eu obtive, vou colocar aqui minha fórmula. O tipo ali da referência, eu vou colocar absoluta, não vai fazer diferença para a gente, ok? E eu tenho aqui minha referência inicial, né, meu endereço inicial em G5. E se eu venho aqui conferir, eu percebo que está correto. Aqui na linha 5, coluna G, né? Referência G5 aqui é onde começa meu intervalo, que está aqui, né, definido, ok? Através destes meses. Meu endereço final vai ser praticamente a mesma coisa, só muda aqui agora a referência final, ok? Que vai ser junho, em vez de ser 13 vai ser C14, e também a linha final eu vou optar aqui por não dizer que eu quero a linha 11 fixa, entendendo que essa base pode mudar, né, ao ter registros adicionados ou deletados. Aqui embaixo da minha fórmula, que já tem o endereço inicial, eu vou apertar Ctrl F para poder fazer a adição, ok? Eu vou trocar de C13 para C14, ok? Que é o mês final que eu vou ter aqui. E onde eu tenho aqui a linha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que vai ser a quantidade de linhas da minha base, e aí fica uma coisa mais automática, certo? E eu vou compensar aqui com 4, entendendo também que a minha base de dados, ela vai ter o primeiro registro na linha 5. Então, eu vou somar 4 aqui, ok? A gente pode também, né, automatizar aqui e conseguir achar automaticamente, independente de onde os dados comecem. Mas eu não vou colocar isso aqui para não ficar tão complicado, ok? Eu vou teclar Enter. A gente tem aqui agora H11 como endereço final. Se eu venho conferir aqui, eu tenho H11 como endereço final. Se eu remover aqui um registro, a gente entende que deve ter agora um H10 como endereço final. Eu removi e eu tenho corretamente H10, ok? Se eu quiser também aqui colocar mais um registro, a gente tem H12 aqui. Embora não tenha números, mas a minha base de dados tem aqui, né, uma linha a mais, e através da função lins a gente consegue então fazer essa contagem, ok? Vou aqui restaurar o estado original e vamos prosseguir. Bem, feito isso, o que é que eu preciso agora? Bem, eu preciso montar um intervalo de modo que o Excel reconheça de G5 a H11 e passe a, de fato, tratar isso como intervalo válido e considerar os seus valores, né? Os valores desta faixa aqui. E como que eu faço isso? Bem, eu posso usar a função indireto para pegar esse texto aqui, ok? Lembrando que isso aqui é puramente um texto, ok? E eu vou pegar a função indireto para fazer aqui esse tratamento para mim. Eu vou então abrir aqui a função indireto, que vai pegar qual texto? A minha referência, né? Meu endereço inicial, concatenado com o operador aqui, ó, os dois pontos, concatenado com o endereço final, ok? Esta minha fórmula aqui, eu verificarei com F9 e perceba já a coisa acontecendo. Eu tenho todos os valores lá do intervalo, começando com 2.500, que está aqui, primeiro produto para maio, até os 4.000 aqui, que é o último valor para junho, ok? Então, feito isso aqui, eu posso simplesmente pegar meu intervalo aqui, ó, vou recortar e colocá-lo na função soma, ok? Para obter a soma que já bateu aqui, ok? Antes de levar aqui esta fórmula para o espaço reservado aqui, em C17, a terceira solução, eu vou fazer aqui o tratamento para trazer aqui as fórmulas que eu coloquei externas, né? Aqui na minha fórmula geral. Eu vou então trazer F14, pegar aqui o seu conteúdo, ok? E alterar aqui
F14 eu troco pelo seu equivalente. E ao final, eu tenho aqui F15, copio também aqui o texto correspondente. E na minha fórmula final eu troco, né, pelo seu equivalente. Ok? E aqui este texto eu vou levar para cá. Eu não vou recortar para não perder aqui a formatação, ok? Então, dessa forma, a gente tem aqui uma terceira possibilidade, um pouco mais complicada, mas que serve para a gente treinar um pouco o raciocínio e também, né, dar utilidade aqui à função endereço, que é muito pouco empregada, mas que também às vezes pode ir para a gente trazer algumas soluções interessantes, ok? Bem, este foi o 10º vídeo da série, lembrando que a gente tem aí os arquivos na descrição para serem baixados, certo? E a gente vai com certeza aí trazer mais vídeos desta série e também de outros temas aqui no canal, ok? Forte abraço e até mais.